O que aconteceria se você descobrisse que seu gato de estimação não é apenas um felino comum, mas o legítimo herdeiro de um império corporativo secreto? Quando Luísa resgatou o Branquinho de uma caixa encharcada, jamais imaginaria que estava salvando um bilionário destronado em uma conspiração que abala os alicerces do poder mundial. Uma história de traição, redenção e segredos ocultos que fará você questionar o olhar enigmático do seu próprio gato. Inscreva-se agora mesmo e deixe seu like para desvendar o mistério que liga uma simples designer gráfica a uma rede global comandada por felinos. De caixa de papelão à mansão, o gato herdeiro. Uma jornada que mudará para sempre sua percepção sobre quem realmente controla nosso mundo. Dizem que gatos têm 7 vidas. Eu, particularmente, acredito que temos muito mais, especialmente quando se tem uma história como a minha para contar. Não me reconheceriam agora, mas já fui alguém importante. Ou melhor, ainda sou, embora tenha passado os últimos meses fingindo ser apenas um gato comum resgatado de uma caixa de papelão. Mas vamos começar do início, quando a chuva caía como se o céu estivesse tentando afogar a cidade inteira. Estava encharcado, faminto e, devo admitir, completamente desorientado. A caixa de papelão que me abrigava já se desfazia sob meu pelo branco e mal cuidado. Que ironia! Eu, que já dormi sobre lençóis de seda egípcia importada, reduzido a tremer num beco escuro, enquanto humanos apressados passavam, protegidos por seus guarda-chuvas coloridos, totalmente alheios à minha existência. Foi quando ela apareceu. Luísa. Cabelos cacheados escorrendo água, botas encharcadas e aquele olhar. Ah, aquele olhar que só os verdadeiramente bons possuem. Os humanos não sabem, mas nós, gatos, somos especialistas em ler almas. A dela brilhava mesmo naquela tempestade. Ei, pequeno, o que você está fazendo aqui? Sua voz era suave, genuinamente preocupada. Tentei manter minha dignidade, mas confesso que meu miado soou mais como um lamento patético. Senti suas mãos me envolverem num pano qualquer. Mais tarde descobri ser seu cachecol favorito e me aninhar contra seu peito. O calor humano é algo curioso, sabem? Especialmente quando você passou dias sentindo apenas o frio da traição e do abandono. O apartamento dela era, bem, como posso dizer educadamente? Modesto. Muito modesto. Um quarto e sala no 3º andar de um prédio sem elevador. Luísa me colocou sobre uma toalha no banheiro minúsculo e começou a me secar delicadamente. Observei o pequeno espaço. Azulejos descascando, uma cortina de plástico desbotada, produtos de beleza genéricos, nada parecido com os mármores italianos e torneiras banhadas a ouro, aos quais eu estava acostumado. Você vai ficar bem, prometo, ela sussurrava, enquanto esfregava gentilmente minhas patas enlameadas. Quis dizer que estava longe de ficar bem, que minha vida havia sido roubada, que eu deveria estar dirigindo uma corporação multibilionária naquele exato momento. Mas tudo o que saiu foi outro miado fraco e rouco. Depois do banho improvisado, ela me ofereceu uma tigela com leite e um pouco de atum enlatado. Meu estômago roncou, traindo minha nobreza. Há quanto tempo não comia? Dias, talvez. Ataquei a comida com um desespero que me envergonharia em outras circunstâncias. Foi apenas quando terminei que notei o estado deplorável da tigela de plástico, claramente comprada em alguma loja de produtos de R$1. Luísa improvisou uma caminha para mim com uma caixa forrada com uma camiseta velha. Observei seu pequeno apartamento enquanto ela se movia. Livros empilhados por todos os lados, um laptop antigo sobre uma mesa coberta de desenhos e aquela areia sanitária. Meu Deus, aquela areia sanitária! O cheiro de produtos químicos baratos fez meus bigodes tremerem de indignação. Eu, que só usava areia premium importada da Suécia, feita com minerais especiais que neutralizavam qualquer odor, mas não tinha escolha. Meu corpo estava fraco demais para protestar. Adormeci enquanto Luísa acariciava minha cabeça, murmurando que me levaria ao veterinário pela manhã. Senti-me momentaneamente seguro, apesar de tudo. Foi durante aquela primeira noite que os pesadelos vieram. Imagens fragmentadas, salões luxuosos com lustres de cristal, reuniões secretas onde gatos elegantes discutiam o futuro de mercados inteiros, meu primo ametista me empurrando para um abismo escuro, seus olhos violeta brilhando com malícia. E números, tantos números. Acordei murmurando códigos de ações e percentuais de lucros. Gates 500, alta de 2,7%, Felks em queda, venda tudo. Balbuciei em meu sono agitado. Quando abri os olhos, Luísa estava inclinada sobre mim, uma expressão curiosa em seu rosto. Ela segurava o celular, aparentemente pesquisando algo. Gatex é uma empresa de verdade, ela murmurou para si mesma, olhando do celular para mim repetidamente.
Como um gato de rua sabe sobre ações? Tentei disfarçar, lambendo minha pata como qualquer gato normal faria. Mas era tarde demais. Eu havia cometido meu primeiro deslize. Percebi que Luísa me observava com outros olhos agora. Não apenas como um pobre animal resgatado, mas como um mistério a ser desvendado. Vou te chamar de Branquinho, ela decidiu, acariciando meu pelo. Mas algo me diz que você tem uma história muito mais interessante por trás desses olhos azuis. Se ela soubesse. Mal imaginava que havia resgatado não apenas um gato de rua, mas o legítimo herdeiro da misteriosa Gato Corp, um império empresarial secretamente comandado por felinos que movimentava bilhões em todo o mundo. E que eu, Nívio, agora rebatizado como Branquinho, havia sido traído, destronado e quase assassinado em uma conspiração digna das melhores novelas humanas. Enquanto adormecia novamente sob seus carinhos, uma certeza crescia em mim. Este abrigo temporário seria apenas o começo da minha jornada de volta ao topo. Mas primeiro, precisaria recuperar minhas forças e talvez convencer Luísa a comprar uma areia sanitária decente. Afinal, mesmo um rei destronado tem padrões a manter. Uma semana se passou desde meu resgate e eu já estava consideravelmente recuperado, embora minha dignidade continuasse ferida cada vez que precisava usar aquela areia sanitária abominável. Vocês já sentiram o cheiro de uma areia genérica depois de um uso? É como se alguém combinasse amônia com o perfume mais barato do mercado. Uma ofensa olfativa que nenhum felino deveria suportar. Luísa era atenciosa, não posso negar. Todos os dias ela verificava meus ferimentos, me alimentava pontualmente e até mesmo comprou uma coleira com um sininho dourado, que eu, acidentalmente, perdi 3 vezes seguidas no primeiro dia. Querida, eu posso estar temporariamente desalojado, mas não sou um bicho comum de estimação que usa acessórios de plástico brilhante. O quarto descarte da coleira finalmente transmitiu a mensagem. À medida que minhas forças retornavam, meus hábitos refinados começaram a se manifestar naturalmente. Foi hilário observar a expressão confusa de Luísa quando empurrei para longe a tigela de ração industrializada que ela me ofereceu. O rótulo alardeava sabor gourmet, uma mentira descarada que nenhum paladar minimamente desenvolvido aceitaria. Fiz uma greve de fome silenciosa, até que ela, preocupada, ofereceu-me um filé de salmão que havia comprado para seu próprio jantar. Ah, o sabor da pequena vitória. Você não é um gato comum, é? Ela murmurou enquanto eu saboreava delicadamente o peixe, tomando cuidado para não deixar migalhas pelo chão. Hábitos de quem cresceu sob os olhares atentos de mordomos felinos treinados nas melhores casas da Europa. Aos poucos, estabeleci minha rotina. Dormir exatamente 9 horas por noite, nem mais, nem menos, sempre com a cabeça voltada para o leste, uma superstição antiga da família real felina da qual descendo. Banhos de sol precisamente às 10 horas da manhã, na única janela do apartamento que recebia luz direta. E mais revelador, meu interesse intenso pelo noticiário econômico. Sempre que Luísa ligava a televisão no canal de notícias financeiras, eu saltava para o sofá e assistia com atenção inquebrantável. Um dia, quando o apresentador mencionou uma queda significativa nas ações da Petrofish, uma subsidiária secreta da Gato Corp, não consegui conter um miado de indignação. Aquilo era resultado direto das políticas irresponsáveis de Ametista. Meu primo estava claramente liquidando ativos importantes para financiar seus luxos pessoais. Notei que Luísa havia começado a me filmar com seu celular durante esses momentos. Ela trabalhava em casa como designer gráfica freelancer, o que significava que passávamos muito tempo juntos. Entre um projeto e outro, ela me observava com crescente curiosidade. Branquinho, você entende o que eles estão falando, não é? Ela perguntou um dia, enquanto eu acompanhava atentamente uma análise sobre fusões e aquisições no setor de alimentos premium para animais. Mantive minha melhor expressão de gato comum, aquela que diz, sou apenas um bichano fofo contemplando o vazio existencial. Mas por dentro, minha mente trabalhava febrilmente. Precisava ser mais cuidadoso. Já era suficientemente estranho que um gato resgatado de uma caixa de papelão tivesse tais maneirismos. Se Luísa começasse a suspeitar de minha verdadeira identidade, poderia atrair atenção indesejada. Foi numa tarde chuvosa de quinta-feira que o primeiro sinal real de perigo apareceu. Luísa havia saído para entregar alguns trabalhos a um cliente, e eu aproveitava a solidão para praticar minhas antigas habilidades de digitação. Sim, poucos sabem, mas gatos da alta sociedade são treinados para usar computadores desde filhotes. Como vocês acham que controlamos o mercado financeiro sem que humanos desconfiem? Estava justamente verificando as últimas transações da Gato Corp quando senti aquela presença. Um arrepio percorreu minha espinha e meus pelos se eriçaram instantaneamente. Virei-me para a janela e lá estava ele,
Um gato completamente preto, elegante e imponente, me observando com olhos amarelos penetrantes do parapeito externo. Sombra, meu antigo chefe de segurança e guarda-costas pessoal. Nossos olhares se encontraram por um momento que pareceu eterno. Eu sabia que ele me reconhecera, apesar do meu estado lamentável. Sem minha gravata borboleta de seda italiana, sem meu pelo perfeitamente escovado 100 vezes todas as manhãs, sem minha postura régia. Ainda assim, para olhos treinados como os dele, eu era inequivocamente Nível, o legítimo herdeiro do Império Gato Corp. Antes que eu pudesse reagir, ouvi a chave girando na fechadura. Luísa estava voltando. Sombra desapareceu num movimento fluido, como apenas gatos treinados em artes marciais felinas conseguem fazer. Rapidamente saltei do computador e assumi uma posição casual, lambendo minha pata como se nada tivesse acontecido. Oi, Branquinho! Trouxe um presente para você, Luísa anunciou, sacudindo um pacote que reconheci imediatamente. Areia sanitária premium importada, a mesma marca que eu usava em meus dias de glória. Meu coração disparou. Como ela saberia? Teria sido apenas coincidência. A veterinária disse que gatos sensíveis como você podem ter reações alérgicas a areias comuns, e você claramente detesta a que temos aqui, ela explicou enquanto trocava minha caixa de areia. Respirei aliviado, mas uma nova preocupação surgiu. A aparição de Sombra significava que meu esconderijo não era mais seguro. Ele poderia estar trabalhando ainda para mim, tentando me proteger. Ou, e esta possibilidade me gelava o sangue, poderia ter mudado de lado e estar a serviço de Ametista. Naquela noite, enquanto Luísa dormia, permaneci vigilante na janela. A chuva caía suavemente lá fora, criando padrões hipnóticos no vidro. Refleti sobre como minha vida havia mudado. De herdeiro de um império corporativo secreto a Branquinho, o gato resgatado de uma designer freelancer que mal conseguia pagar o aluguel. O mais perturbador era perceber que, apesar de tudo, eu estava começando a apreciar aspectos desta vida simples. O carinho genuíno de Luísa, sem segundas intenções ou agendas escondidas. A rotina tranquila, sem as pressões constantes dos negócios bilionários. Os pequenos prazeres, como deitar no colo dela enquanto trabalhava, ouvindo o suave clique do mouse e o tamborilar de seus dedos no teclado. Mas a visita de Sombra havia quebrado essa bolha de simplicidade. Meu passado estava me alcançando, e eu precisava decidir. Continuaria sendo Branquinho, o gato comum, ou reassumiria meu lugar como Nível, o poderoso herdeiro da Gato Corp? E mais importante, poderia confiar em Sombra ou ele representava uma ameaça? Enquanto a noite avançava, uma certeza crescia em mim. Independentemente do caminho que escolhesse, não poderia mais manter Luísa alheia à verdade. Ela merecia saber quem realmente havia resgatado daquela caixa de papelão encharcada. E talvez, apenas talvez, ela pudesse ser a aliada que eu precisava para recuperar o que me foi roubado. O que eu não poderia imaginar é que o destino tinha planos muito mais complicados para nós dois, e que minha verdadeira identidade seria o menor dos segredos a serem revelados. Os dias que se seguiram ao aparecimento de Sombra foram preenchidos com uma tensão silenciosa. Enquanto Luísa trabalhava em seus projetos de design, eu alternava entre fingir normalidade e vigiar obsessivamente a janela. Cada sombra, cada movimento do lado de fora, me deixava em alerta. Meu sono, antes tranquilo, agora era perturbado por memórias que voltavam como ondas quebrando contra rochas. Foi numa tarde particularmente quente que tudo mudou. Luísa havia saído para comprar café. Essa obsessão humana por bebidas amargas sempre me intrigou, e eu aproveitei para fazer minha pesquisa diária no computador dela. Enquanto navegava por sites financeiros, uma notícia chamou minha atenção. Gato Corp anuncia a expansão internacional sob nova liderança. A foto mostrava meu primo Ametista, sentado majestosamente em uma almofada de veludo roxo, ao lado de executivos humanos que sorriam sem fazer ideia de quem realmente comandava o império. Naquele momento, uma enxurrada de memórias explodiu em minha mente. Eu era Nível, herdeiro legítimo da Gato Corp, uma corporação multinacional secretamente comandada por gatos desde sua fundação há 7 gerações. Nosso fundador, Malhado Primri, percebeu que humanos são facilmente manipuláveis quando se trata de negócios. Começamos controlando pequenas empresas de alimentos para animais e, ao longo de décadas, expandimos para farmacêuticas, tecnologia, imóveis e até mesmo entretenimento. Tudo operando sob um complexo sistema de marionetes humanas que acreditavam estar no comando. Lembrei-me do dia fatídico em que Ametista me traiu. Estávamos em uma reunião crucial sobre a aquisição de uma cadeia de clínicas veterinárias, parte de nosso plano para garantir saúde de qualidade para todos os felinos do mundo, independentemente da classe social de seus tutores. Após a reunião, ele sugeriu um passeio pelos jardins da mansão.
Enquanto admirávamos os campos de catnip orgânico que cultivávamos exclusivamente para a família, senti uma picada em meu pescoço. Depois disso, apenas fragmentos, sendo colocado em uma caixa, o balanço de um carro em movimento, chuva, muito frio, e então, Luísa! O som da porta me trouxe de volta ao presente. Rapidamente saltei do computador, mas não fui rápido o suficiente. O que você está fazendo, Branquinho? Luísa perguntou, colocando sua sacola sobre a mesa. Seus olhos se estreitaram ao notar a página aberta no navegador. Gato Corp. De novo essa empresa. Por que você sempre está olhando notícias sobre eles? Tentei minha melhor expressão de inocência felina, mas Luísa não estava mais comprando essa encenação. Ela se sentou diante do computador e começou a pesquisar mais sobre a Gato Corp. Observei tenso, enquanto ela vasculhava informações. Uma empresa misteriosa, fundada há gerações, pouquíssimas fotos de seus executivos, uma aura de secretismo e, mais impressionante, um sucesso financeiro quase sobrenatural. Espera, o que é isso? Ela murmurou para si mesma, clicando em uma notícia de 3 meses atrás. Mascote oficial da Gato Corp desaparece misteriosamente. Nível, o gato branco, símbolo da empresa, não é visto desde a última reunião de acionistas. Meu coração disparou quando ela abriu a imagem anexa à notícia. Era eu em toda a minha glória anterior. Pelo branco impecavelmente escovado, olhos azuis penetrantes, sentado sobre uma almofada de veludo azul royal, usando minha característica gravata borboleta de seda italiana. Luísa olhou da foto para mim repetidamente, sua boca se abrindo em choque. Não pode ser, ela sussurrou, aproximando-se para me examinar mais de perto. A cicatriz em minha orelha esquerda, resultado de uma briga juvenil com a Ametista por causa de um brinquedo, confirmava o que seus olhos já haviam descoberto. Branquinho, você é... Nível! Naquele momento tomei uma decisão. Cansei de fingir. Com toda a dignidade que pude reunir, sentei-me ereto, ergui o queixo e olhei diretamente nos olhos dela. Um miado afirmativo, tão claro e articulado quanto um gato pode emitir, confirmou sua suspeita. O que aconteceu a seguir foi uma cena digna dos melhores filmes de conspiração. Enquanto Luísa processava a revelação, seu telefone tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu com hesitação e pude ouvir claramente a voz do outro lado perguntando sobre um gato branco resgatado recentemente. Antes que pudesse responder, desliguei a chamada com minha pata. Tarde demais. Eles nos haviam encontrado. Nos dias seguintes, notamos carros estacionados por longos períodos em frente ao prédio. Homens com câmeras fotográficas de longo alcance. E o mais perturbador, gatos desconhecidos observando nossas janelas. Luísa, sempre prática, instalou cortinas mais grossas e começou a fazer perguntas. Muitas perguntas. Como funcionava a Gato Corp? Como gatos podiam dirigir uma empresa? Quem era a Ametista? Por que eu estava em uma caixa na chuva? Tentei responder da melhor forma possível, usando o computador para digitar quando necessário. Expliquei sobre nossa tecnologia de interfaces felinas, sobre nosso sistema de comunicação com humanos selecionados e sobre como mantínhamos o controle através de uma rede de gatos estrategicamente posicionados em lares de pessoas poderosas ao redor do mundo. Uma semana após a descoberta, estava cochilando no sofá quando ouvi um barulho na janela da cozinha, a única que mantínhamos entreaberta para a circulação de ar. Em um salto, estava lá. Sombra havia retornado, desta vez entrando no apartamento com a agilidade silenciosa que o tornava um guarda-costas excepcional. Luísa congelou ao ver o imponente gato negro em sua cozinha, mas eu sabia que precisávamos daquela conversa. Sombra me olhou com uma mistura de alívio e urgência que apenas outro felino poderia interpretar. Seu corpo inteiro comunicava perigo iminente. Naquela noite, enquanto Luísa dormia, Sombra revelou a terrível verdade. Ametista não estava satisfeito apenas em me destituir. Uma vez confirmada minha sobrevivência, ele havia ordenado meu assassinato. Os executores já estão na cidade. Sombra sussurrou em nossa linguagem felina. Tenho monitorado seus movimentos. Eles chegarão em breve. Por que você me ajuda? Pensei que seria leal a quem estivesse no poder. Questionei, ainda desconfiado. Porque a Gato Corp está desmoronando sob o comando de Ametista, Sombra respondeu, sua cauda se movendo nervosamente. Ele está destruindo tudo que seus ancestrais construíram. Os abrigos secretos para gatos de rua, as clínicas veterinárias subsidiadas, os programas de alimentação. Tudo está sendo cortado para financiar seus luxos pessoais e caprichos. Até mesmo gatos da alta sociedade estão percebendo que algo está errado. A revelação me atingiu como um balde de água gelada. Não era apenas sobre mim ou meu direito ao trono empresarial. Era sobre milhares de vidas felinas que dependiam da rede de segurança que minha família construiu ao longo de gerações. Quando Luísa acordou na manhã seguinte,
Encontrou-me sentado ao lado de Sombra, ambos observando-a com intensidade. Expliquei através do computador o que havia descoberto. Para minha surpresa, em vez de pânico, vi determinação em seus olhos. Então, ela disse, servindo-se de café enquanto processava tudo. Basicamente, precisamos derrubar um gato megalomaníaco do comando de uma corporação multinacional secreta antes que ele destrua a rede de segurança social felina e envie assassinos para eliminar vocês dois. E tudo isso de um apartamento de um quarto com Wi-Fi instável. Sombra e eu trocamos olhares. Ela havia resumido nossa situação perfeitamente. Bem, Luísa continuou, um sorriso determinado se formando em seus lábios enquanto abria seu laptop. Sempre quis mudar o mundo. Só não imaginei que começaria salvando um império corporativo felino. Naquele momento soube que havia encontrado não apenas uma tutora, mas uma verdadeira aliada. E talvez, apenas talvez, tivéssemos uma chance contra a Ametista. O jogo estava apenas começando, e desta vez eu não estava sozinho. Nosso pequeno apartamento transformou-se em um centro de operações nas semanas que se seguiram. Luísa instalou cortinas blackout, mudou suas senhas online e comprou um roteador mais potente, prioridades claramente organizadas por uma mente humana. Sombra entrava e saía discretamente pelas noites, trazendo informações do mundo externo e ocasionalmente presenteando-nos com um rato morto, um hábito que, por mais que eu tentasse explicar ser desnecessário, ele insistia ser protocolo de segurança tradicional. Vocês já viram 3 seres, 2 felinos e uma humana, tentando conspirar contra uma corporação multinacional de um apartamento minúsculo? É como aqueles filmes de espionagem humanos, mas com muito mais cestas no meio e interrupções para petiscos. Ainda assim, éramos surpreendentemente eficientes. Luísa revelou-se uma investigadora nata. Com minhas credenciais de acesso, memorizadas antes de meu acidente, ela conseguiu infiltrar-se nos sistemas da Gatocorp. Enquanto isso, eu ditava, através de um elaborado sistema de miados, gestos e digitação com as patas, os caminhos pelos servidores corporativos. É inacreditável, murmurou Luísa numa madrugada, olhos vermelhos de cansaço fixos na tela do computador. Todo este império, controlado por gatos, ninguém jamais suspeitaria. E era verdade. A Gatocorp operava sob dezenas de subsidiárias aparentemente não relacionadas. Petrofish, nossa divisão de alimentos premium para animais. Whisker Telecom, tecnologia de comunicação. Perfect Properties, nosso império imobiliário. E minha favorita pessoal, Claws and Effect Entertainment, responsável por inserir propaganda subliminar pró-felina em filmes e séries. Os humanos nunca perceberam que o súbito aumento na representação positiva de gatos na mídia não era coincidência, mas uma estratégia de marketing de longo prazo. A genialidade do sistema estava em sua simplicidade. Executivos humanos acreditavam estar no comando, enquanto nossas diretrizes estratégicas eram transmitidas através de consultores especiais. Gatos estrategicamente posicionados como mascotes de escritório que sutilmente influenciavam decisões através de comportamentos condicionados. Um ronronar aqui, uma mordida ali, e de repente aquela fusão empresarial estava cancelada. Humanos são tão adoráveis em sua ignorância. Foi durante nossa terceira noite de investigação que descobrimos algo perturbador. A Ametista não estava apenas desviando fundos para luxos pessoais. Isso seria meramente mesquinho. Ele estava sistematicamente desmontando toda a infraestrutura de bem-estar animal secretamente financiada pela Gatocorp. Olha isso. Luísa apontou para uma planilha na tela. Desde que ele assumiu, 12 abrigos para gatos abandonados perderam seu financiamento. 3 clínicas veterinárias gratuitas foram fechadas. E o programa de castração subsidiada foi completamente cortado. Senti meu pelo arrepiar de indignação. Minha família sempre entendeu que nosso poder vinha com responsabilidade. Enquanto acumulávamos riqueza e influência, também cuidávamos dos menos afortunados de nossa espécie. Era nosso código de honra felino, algo que a Ametista claramente não respeitava. E para onde está indo todo esse dinheiro? Perguntei através do teclado, minhas patas digitando com raiva contida. A resposta veio na forma de fotos encontradas em servidores privados. A Ametista havia construído uma mansão obscena na Ilha dos Gatos, um retiro exclusivo no Mediterrâneo, piscinas com água aquecida à temperatura perfeita para felinos, cardápio de peixes raros servidos por chefes humanos, árvores para arranhar importadas de florestas milenares. Enquanto isso, milhares de gatos comuns sofriam sem o apoio que a Gatocorp sempre providenciou. Isso é mais que vaidade, digitei furiosamente. É traição aos princípios fundamentais da Gatocorp. Foi nesse momento que Sombra retornou de sua patrulha noturna, entrando silenciosamente pela janela da cozinha como uma sombra literal.
Seus olhos amarelos brilhavam com urgência. Eles estão se movendo, ele comunicou em nossa linguagem felina. 2 executores foram enviados. Estarão aqui amanhã. Luísa percebeu nossa troca tensa, embora não pudesse entender os detalhes. O que foi? O que ele disse? Expliquei a situação. Assassinos profissionais, gatos treinados nas antigas artes marciais felinas, estavam a caminho. Não tínhamos mais o luxo do tempo. Precisamos agir agora, digitei. Não é mais apenas sobre recuperar meu lugar. É sobre salvar tudo que a Gatocorp realmente representa. Foi então que Luísa nos surpreendeu. Com uma calma desconcertante, ela abriu uma pasta em seu computador que nunca havia mostrado antes. Dentro, anos de pesquisa sobre a Gatocorp, padrões estranhos de aquisições, coincidências impossíveis em decisões de mercado, fotos de mascotes corporativos que pareciam estar presentes em todas as reuniões importantes. Venho rastreando as atividades da Gatocorp há anos, ela explicou, enquanto Sombra e eu a olhávamos em choque. Sempre soube que havia algo estranho. Nunca imaginei que fossem literalmente gatos no comando, mas sabia que havia uma estrutura de poder oculta. Esta revelação mudou tudo. Luísa não era apenas uma designer gráfica com um apartamento pequeno e um coração grande. Ela era uma investigadora meticulosa que já possuía metade das peças do quebra-cabeça antes mesmo de me resgatar daquela caixa de papelão. Por que nunca me contou? Perguntei através do teclado. Porque precisava ter certeza de que podia confiar em você. Ela respondeu simplesmente. Mesmo depois de descobrir quem você era, precisava saber suas verdadeiras intenções. Aquilo me atingiu profundamente. Durante todo esse tempo, enquanto eu acreditava estar usando o computador dela para minhas pesquisas secretas, ela estava me observando, avaliando meu caráter. A ironia não me escapou. Eu, que vinha de uma linhagem especializada em manipular humanos, havia sido cuidadosamente analisado por esta humana extraordinária. Naquela noite traçamos nosso plano. Era ousado, potencialmente desastroso e nossa única esperança. Luísa usaria seus contatos para conseguir credenciais para a reunião trimestral de acionistas da Gatocorp, que aconteceria em 2 dias. Sombra mobilizaria sua rede de aliados, outros gatos da alta sociedade que estavam descontentes com a liderança de Ametista. E eu? Bem, eu precisaria me preparar para o confronto mais importante da minha vida. Enquanto Luísa finalmente dormia, exausta após horas de planejamento, permanecia acordado, observando a cidade pela janela. As luzes dos prédios brilhavam na noite como estrelas terrestres. Em algum lugar lá fora, em um arranha-céu espelhado no centro financeiro, estava a sede da Gatocorp, meu legítimo lar. Sombra se aproximou silenciosamente, sentando-se ao meu lado no parapeito da janela. Tem certeza de que está pronto para isso? Ele perguntou em nossa linguagem. Uma vez que nos movimentarmos, não há volta. Olhei para Luísa dormindo, para o pequeno apartamento que havia se tornado meu refúgio, e então para a cidade que abrigava meu império perdido. Não se trata mais de mim, respondi finalmente, nem mesmo de recuperar o que me pertence. Trata-se de todos os gatos que dependem da rede de proteção que minha família construiu. Trata-se de honrar o legado que a Ametista está destruindo. Sombra assentiu, satisfeito com minha resposta. Então descanse, meu senhor. Os próximos dias exigirão toda a sua força e astúcia. Enquanto ele saía para mais uma ronda de segurança, refleti sobre como minha jornada havia me transformado. Eu, que antes me importava principalmente com meu conforto e status, agora estava disposto a arriscar tudo por um propósito maior. Talvez ter perdido meu império tenha sido necessário para que eu entendesse seu verdadeiro valor. E quanto a Luísa? Ela havia me mostrado uma forma de conexão que nunca experimentei em meus dias de realeza corporativa. Uma lealdade baseada não em hierarquia ou obrigação, mas em escolha e respeito mútuo. Amanhã enfrentaríamos perigo mortal. Infiltraríamos a fortaleza corporativa de Ametista, confrontaríamos seu regime corrupto e possivelmente perderíamos tudo no processo. Mas naquela noite, permitindo-me um momento de vulnerabilidade, enrolei-me ao lado de Luísa na cama, sentindo seu calor e o ritmo suave de sua respiração. Quem diria que um gato de linhagem real como eu encontraria tanto valor em um apartamento pequeno e uma amizade genuína? A vida tem um senso de humor irônico, quase tão refinado quanto o meu próprio. A Torre Gatocorp se erguia imponente no centro financeiro da cidade. 77 andares de vidro e aço refletindo o sol da manhã, como um farol de poder corporativo. Observei o prédio pela janela do táxi, sentindo uma mistura estranha de nostalgia e apreensão. Meu lar, meu legado, meu campo de batalha. Luísa ajustou a alça da bolsa de transporte onde eu estava parcialmente escondido. Um disfarce necessário, até o momento certo. Ela própria estava irreconhecível em seu traje executivo alugado, cabelo preso em um coque severo e óculos de armação grossa que nunca a vi usar antes.
Os humanos e suas transformações visuais sempre me fascinaram. Como conseguem mudar de identidade com apenas algumas peças de roupa e acessórios? Nós, gatos, dependemos inteiramente de nossa pelagem natural. Nervoso? Sussurrou Luísa, fingindo ajustar algo na bolsa enquanto na verdade acariciava minha cabeça para me acalmar. Nervoso era um eufemismo. Estávamos prestes a infiltrar a sede de uma corporação multibilionária comandada por felinos, confrontar um usurpador impiedoso e possivelmente enfrentar assassinos profissionais. Tudo isso com um plano elaborado às pressas entre cestas e lanches de atum. Mas, como aprendi em meus anos de liderança corporativa, nunca demonstre fraqueza. O plano era simples na teoria. Luísa, usando credenciais falsas criadas por um contato hacker seu, se passaria por jornalista convidada para a reunião trimestral de acionistas. Eu permaneceria escondido até o momento certo. Enquanto isso, Sombra e sua rede de aliados, mordomos felinos, gatos de estimação de executivos e funcionários da segurança, estariam estrategicamente posicionados pelo edifício. O ritual de segurança na entrada foi tenso. Apresentação de credenciais, verificação de identidade, detector de metais. A bolsa de transporte foi brevemente examinada, mas Sombra havia garantido que o segurança do turno, um humano cujo gato de estimação era nosso aliado, fosse convenientemente distraído no momento crítico. O elevador nos levou ao 77º andar, o Olimpo corporativo, como costumávamos chamar. As portas se abriram para um salão majestoso com vista panorâmica da cidade. Áreas elevadas com almofadas de veludo estavam estrategicamente posicionadas pelo espaço. Os verdadeiros assentos de poder, invisíveis para os olhos humanos desinformados, que os viam apenas como elementos decorativos excêntricos. E lá estava ele, Ametista, meu primo, o usurpador. Seu pelo violeta raro, resultado de uma mutação genética que sempre lhe conferia um ar de realeza, brilhava sob as luzes do salão. Ele estava confortavelmente instalado na almofada central, observando com desdém os executivos humanos que se aglomeravam, inconscientes de quem realmente comandava a reunião. Luísa encontrou um lugar discreto nos assentos destinados à imprensa. Pela fresta da bolsa, observei o salão, reconhecendo rostos felinos e humanos. Alguns gatos me notaram. Um par de olhos aqui, um movimento de orelhas acolá. A notícia de minha presença começou a se espalhar silenciosamente, como ondas em um lago tranquilo. A reunião começou com os habituais relatórios financeiros apresentados por humanos que acreditavam estar no comando. Enquanto isso, a verdadeira comunicação acontecia em um nível completamente diferente. Gatos trocando olhares, posições de cauda e movimentos sutis de bigodes que transmitiam mensagens complexas sobre alianças, desaprovações e estratégias. Quando o CEO humano anunciou os excelentes resultados do trimestre, completamente fabricados como eu podia ver pelos números reais que havia descoberto com Luísa, percebi que era a hora. Com um movimento fluido, saltei da bolsa para o centro do salão, causando uma comoção imediata. Os humanos reagiram com surpresa. Quem deixou entrar um gato? Os felinos, porém, congelaram em reconhecimento absoluto. Não era apenas um gato qualquer. Era Nívio, o legítimo herdeiro, ressurgido dos mortos. Ametista levantou-se em sua almofada, pelos eriçados, olhos violeta estreitados em choque e fúria. Durante um momento elétrico, apenas nos encaramos, dois descendentes da dinastia mais poderosa do mundo corporativo felino. Um intruso! Ronronou Ametista para os outros gatos, rapidamente recuperando a compostura. Guardas! Mas quando seus seguranças felinos deram um passo à frente, foram bloqueados por outros gatos, os aliados de Sombra, estrategicamente posicionados. O salão inteiro pareceu se dividir em facções em questão de segundos, enquanto os humanos observavam confusos o estranho comportamento dos mascotes decorativos. Este não é um intruso, anunciou Sombra, emergindo das sombras para se posicionar ao meu lado. Este é Nívio, o legítimo líder da Gatocorp, traído e abandonado para morrer. Os murmúrios felinos encheram o salão. Alguns dos gatos mais velhos que haviam servido meu pai me olhavam com esperança renovada. Outros, beneficiários do regime de Ametista, mostravam hostilidade aberta. Caminhei com toda a dignidade que consegui reunir até o centro do salão. 3 meses atrás, eu teria sido uma visão de elegância real, pelo branco impecável, postura majestosa. Agora, embora recuperado, ainda carregava as marcas de minha aprovação. Uma leve cicatriz no flanco, um pequeno rasgo na orelha. Mas talvez isso apenas acrescentasse à minha autoridade. Eu não era mais apenas um herdeiro mimado, mas um líder que havia conhecido o sofrimento. A Ametista tem traído os princípios fundamentais da Gatocorp.
Comuniquei na linguagem felina, enquanto os humanos continuavam confusos com o aparente duelo de olhares entre gatos. Ele desviou fundos destinados aos programas de bem-estar animal, abandonou abrigos e clínicas, tudo para financiar sua mansão particular. Para provar meu ponto, assenti para Luísa, que projetou na tela principal as evidências que havíamos coletado: gráficos, documentos, fotos da mansão obscena de Ametista. Os humanos ficaram boquiabertos com a aparente falha técnica que substituiu sua apresentação, mas os gatos entenderam perfeitamente o que estavam vendo. Ametista sibilou, sua cauda chicoteando furiosamente. Isso é ridículo. Este impostor foi banido por incompetência. Eu salvei a Gato Corp de suas políticas ingênuas e sentimentais. A tensão no salão era palpável. Eu podia sentir a balança do poder oscilando, alianças sendo reconsideradas em tempo real. Era o momento de dar meu golpe final. Que os fatos falem por si, respondi calmamente, avançando em direção à almofada central, o trono que me pertencia por direito. Foi então que Ametista mostrou sua verdadeira natureza. Com um sinal sutil, 2 gatos que não reconheci, provavelmente os assassinos profissionais que Sombra havia mencionado, se moveram rapidamente em direção a Luísa. Antes que qualquer um pudesse reagir, eles a cercaram, garras à mostra. Sua humana parece muito valiosa para você, primo, ronronou Ametista venenosamente. Que pena seria se algo acontecesse com ela. O salão inteiro congelou. Mesmo os gatos que haviam começado a se inclinar para o meu lado hesitaram. Ametista havia cruzado uma linha sagrada em nossa sociedade. Usar um humano como refém era considerado desonroso, uma violação do código ancestral que governava nossa relação com eles. Você realmente cairia tão baixo? Perguntei, genuinamente chocado, apesar de tudo que já sabia sobre sua corrupção. Eu farei o que for necessário para manter o que conquistei, respondeu Ametista, seus olhos violeta brilhando com malícia. Agora seja um bom perdedor e desapareça de vez, ou sua preciosa humana sofrerá as consequências. Vi o medo nos olhos de Luísa, embora ela tentasse permanecer calma. Nossos olhares se encontraram através do salão, e naquele momento tomei a decisão mais difícil da minha vida. Você vence, Ametista, disse baixando a cabeça em aparente derrota. Apenas deixe-a ir. Um sorriso triunfante se espalhou pelo rosto de Ametista, enquanto ele se acomodava ainda mais em sua almofada roubada. Os gatos que haviam momentaneamente se alinhado comigo recuaram, não querendo estar do lado perdedor. Sábio, primo, muito sábio, ronronou ele saboreando sua vitória. Guardas, escoltem nosso convidado e sua humana para fora, e assegurem-se de que eles entendam as consequências de retornar. Enquanto os guardas se aproximavam, mantive minha postura submissa. Luísa me olhava com confusão. Este não era o plano. Mas ela não podia ver o que eu via. A sutil movimentação de Sombra pelos cantos do salão, o posicionamento estratégico de nossos aliados e o pequeno sinal que recebi indicando que nossa verdadeira estratégia estava prestes a entrar em ação. A Ametista havia mostrado sua mão e revelado sua maior fraqueza. Em sua arrogância, ele acreditava ter vencido sem perceber que o jogo real apenas começava. Enquanto éramos escoltados para fora do salão, senti uma calma surpreendente. A batalha decisiva ainda estava por vir, e desta vez eu estava preparado para qualquer sacrifício necessário. O que Ametista não sabia é que sua demonstração pública de crueldade havia selado seu destino mais efetivamente do que qualquer prova que eu pudesse apresentar. Alguns atos não podem ser perdoados no mundo felino, e ameaçar um humano inocente era um deles. Enquanto as portas do elevador se fechavam à nossa frente, troquei um último olhar com meu primo usurpador. Seu sorriso vitorioso vacilou ligeiramente ao perceber algo em meus olhos. Não derrota, mas uma resolução tranquila. A calma antes da tempestade que estava prestes a varrer seu reino de corrupção. Estávamos no térreo da Torre Gato Corp, aparentemente derrotados. Luísa tremia ligeiramente, ainda processando o que havia acontecido. Os seguranças, 2 humanos robustos e 3 gatos da divisão de elite, nos escoltaram até a porta giratória principal. O que fazemos agora? Luísa sussurrou enquanto cruzávamos o saguão de mármore. Mantive-me em silêncio estratégico, olhos fixos à frente. Os ouvidos felinos são notoriamente sensíveis, e nossa conversa certamente seria relatada à Ametista. Em vez de responder, pisquei lentamente para ela. Nosso sinal combinado de que o plano B estava em andamento. O que meu querido primo não sabia é que nossa derrota teatral no andar de cima era apenas o primeiro ato de um drama meticulosamente planejado.
Durante os meses em que vivi como branquinho no modesto apartamento de Luísa, não estava apenas me escondendo, estava construindo algo muito mais valioso que um império corporativo, uma rede de alianças genuínas, enquanto os guardas nos liberavam na calçada com advertências severas para nunca retornarmos. Notei o quase imperceptível movimento de uma cauda listrada desaparecendo atrás de uma coluna. Tigresa, a gata de estimação da chefe de TI da Gato Corp, havia recebido nosso sinal. A operação Teia de Whiskers estava oficialmente ativada. Vamos tomar um café, sugeri calmamente a Luísa, assim que estávamos fora do alcance auditivo dos guardas. Temos exatamente 47 minutos até que o verdadeiro espetáculo comece. O café da esquina era um ponto estratégico, próximo o suficiente para mantermos a torre sob vigilância, mas distante o bastante para conversarmos com segurança. Enquanto Luísa pedia um expresso duplo para acalmar os nervos, observei pela janela o movimento de pessoas e gatos entrando e saindo do prédio. Para olhos destreinados, era apenas o fluxo normal de um dia de trabalho corporativo. Para mim, era a engrenagem de nossa revolução se movendo. Você me deve explicações, Luísa disse finalmente após um longo gole de café. Aquela não foi a confrontação que planejamos. Você simplesmente se rendeu. Sorri da forma enigmática que apenas gatos conseguem. Querida Luísa, você realmente acha que eu sobreviveria todos estes anos no mundo corporativo felino sem aprender a importância de um plano de contingência? O que aconteceu lá em cima foi apenas uma distração elaborada. Foi então que decidi revelar a ela toda a verdade. Enquanto você dormia nas últimas semanas, eu usava seu computador não apenas para pesquisar a Gato Corp, mas para contatar cada gato insatisfeito dentro da organização. Mordomos, mascotes executivos, gatos de segurança, todos aqueles que permaneceram leais ao código de honra da minha família. Os olhos de Luísa se arregalaram com a compreensão. Você construiu um exército secreto. Melhor que isso, construí um movimento de resistência. Olhei para meu relógio interno, precisamente calibrado após anos de reuniões executivas. E em exatamente 32 minutos, todos os servidores da Gato Corp receberão simultaneamente as provas dos crimes de ametista, enviadas para cada acionista, membro do conselho e autoridade regulatória relevante. Mas como? Eles devem ter firewalls, protocolos de segurança. Foi minha vez de parecer surpreso. Luísa, você realmente acha que humanos projetaram sistemas capazes de deter gatos? Quem você acha que caminha sobre teclados há séculos, aparentemente por acidente? Estávamos hackeando seus sistemas muito antes de vocês inventarem a palavra hacker. Naquele momento, meu telefone, um dispositivo especial escondido na coleira que Luísa finalmente me convenceu a usar, vibrou. A mensagem era de Sombra. Fase 1 completa. A gata velha está a caminho. Sorri ao ler aquilo. A gata velha era nosso código para Dona Clementina, a matriarca do Conselho dos Nove. O verdadeiro poder por trás da Gato Corp, um grupo secreto de gatos anciãos que raramente apareciam em público. Ela havia sido grande amiga de meu pai, e embora oficialmente aposentada, ainda detinha autoridade moral indiscutível sobre toda a organização. É hora, anunciei saltando para o colo de Luísa. Precisamos voltar. Enquanto caminhávamos de volta à torre, Luísa hesitou. Eles não vão simplesmente nos barrar novamente? Confia em mim, respondi, sentindo a boa adrenalina correr por minhas veias. A recepção será bem diferente desta vez. De fato, ao nos aproximarmos da entrada, os mesmos guardas que nos haviam expulsado agora pareciam nervosos e confusos. Seus comunicadores crepitavam com ordens contraditórias e os gatos de segurança sentados ao lado deles tinham expressões de puro choque. Algo grande estava acontecendo nos andares superiores. Senhorita Luísa Mendonça? Um novo segurança aproximou-se consultando um tablet. Sua presença é solicitada na sala do conselho, com seu acompanhante. O elevador exclusivo nos levou diretamente ao andar da presidência, um espaço que poucos humanos jamais haviam visitado. Quando as portas se abriram, uma cena extraordinária se revelou. Ametista, cercado por gatos anciãos, parecia diminuído, seu pelo violeta sem o brilho habitual. E no centro da sala, imponente em sua idade avançada, Dona Clementina observava tudo com olhos âmbar que haviam testemunhado 4 décadas de manobras corporativas. Nível! Ela ronronou com a voz rouca de quem raramente precisa erguê-la para ser obedecida. Seu pai ficaria orgulhoso. A ametista sibilou de frustração. Isso é um absurdo. Ela não tem autoridade para intervir nos assuntos operacionais da empresa. Silêncio! A voz de Dona Clementina cortou o ar como garras afiadas. O Conselho dos Nove reviu as evidências. Seu desprezo pelos princípios fundamentais da Gato Corp é imperdoável. Foi então que aconteceu a maior surpresa da noite. E confesso que até mesmo eu fiquei genuinamente atônito.
Luísa deu um passo à frente, removendo seus óculos e o cabelo preso com um movimento fluido. Senhores e senhoras do conselho, ela começou em perfeito felinês, a linguagem secreta dos gatos de alta linhagem. Permitam-me me apresentar adequadamente. Sou Luísa Mendonça da Silva, investigadora especial da Confederação Internacional de Proteção Animal, Divisão de Operações Encobertas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Olhei para ela completamente estupefato. A mulher que me resgatara de uma caixa encharcada, que compartilhara seu pequeno apartamento comigo, que fingira ser uma simples designer freelancer com problemas financeiros. Era na verdade uma agente infiltrada especializada em crimes corporativos contra animais? Há 3 anos investigo as operações da Gato Corp, continuou Luísa. Não para expô-la, como muitos humanos gostariam, mas para garantir que sua missão original de melhorar a vida dos felinos em todo o mundo não fosse comprometida. Quando encontrei Nível naquela caixa, reconheci imediatamente sua marca de identificação. Instintivamente toquei a pequena mancha em forma de coroa sob meu queixo, uma característica genética da minha linhagem. Eu não o resgatei por acaso. Luísa sorriu para mim. Estava seguindo seu caso há semanas, desde que identificamos irregularidades financeiras nos fundos de proteção animal. O plot twist era digno das melhores novelas que Luísa assistia nas tardes de domingo. Eu, que pensei estar usando seu computador secretamente, estava sendo monitorado o tempo todo. Ela, que eu acreditava ter salvado, estava na verdade me recrutando para salvar meu próprio império. Dona Clementina parecia ser a única não surpresa com a revelação. A Confederação e o Conselho dos 9 têm um acordo de cooperação há décadas. Ela explicou, vendo minha expressão confusa. Alguns humanos selecionados sempre souberam sobre nós. É um equilíbrio delicado. As horas seguintes foram um borrão de atividade intensa. Ametista foi formalmente destituído, seus bens congelados, seus aliados removidos de posições de poder. Evidências de seus crimes foram organizadas para processos internos. O mundo humano jamais saberia a verdadeira história, mas no reino felino, sua desgraça seria lendária. E então, no final daquele dia incrível, encontrei-me novamente na sala do conselho, desta vez sentado na almofada central, o trono que me pertencia por direito de nascimento. Ao meu redor, conselheiros e executivos aguardavam minha primeira proclamação oficial como líder restaurado da Gato Corp. Olhei para Luísa, agora formalmente reconhecida como minha ligação oficial com o mundo humano. Olhei para a Sombra, novamente chefe de segurança. Olhei para as telas mostrando os números da empresa, as operações globais, o imenso poder que agora estava em minhas patas, e tomei minha decisão. Meu primeiro decreto, anunciei, é a restauração imediata de todos os programas de bem-estar animal cortados por Ametista. Meu segundo decreto é a expansão desses programas para incluir todas as espécies, não apenas felinos. Murmúrios de surpresa percorreram a sala. Tal inclusão era revolucionária no mundo corporativo felino tradicionalmente autocentrado. E meu terceiro decreto, continuei para espanto de todos, é que manterei residência dupla, aqui na Torre Gato Corp e no apartamento de Luísa. Os conselheiros trocaram olhares confusos. Um líder da Gato Corp vivendo em um apartamento modesto de classe média? Inédito. Nível. Dona Clementina se pronunciou. Certamente você deseja retornar à mansão da família? Suas antigas acomodações foram preservadas. Balancei a cabeça com suave determinação. Aprendi algo valioso durante meu tempo como branquinho. Aprendi que o verdadeiro poder não vem de almofadas de veludo ou mansões luxuosas. Vem de conexões genuínas, de propósito e equilíbrio. Olhei para Luísa, que sorria com compreensão. Além disso, o sofá dela é surpreendentemente confortável. E ela já aprendeu exatamente onde eu gosto de ser acariciado atrás das orelhas. 6 meses se passaram desde aquele dia. A Gato Corp prospera sob minha liderança renovada. Os programas de bem-estar animal foram não apenas restaurados, mas expandidos. A mansão obscena de Ametista foi convertida em um centro de recuperação para animais resgatados. E eu vivo a vida dupla mais satisfatória que um gato poderia imaginar. 3 dias por semana sou Nível, o poderoso CEO felino de um império global, navegando reuniões de conselho e decisões estratégicas. Nos outros 4 dias, sou simplesmente Branquinho, o gato adotado que ronrona no colo de Luísa enquanto ela trabalha em seus projetos. Agora sabemos que não são apenas designs gráficos, mas relatórios codificados para a Confederação. Às vezes, quando estou deitado na janela do apartamento observando a cidade, reflito sobre minha extraordinária jornada, da caixa de papelão encharcada ao trono corporativo, do desespero à redenção. Penso em como o destino tem um senso de humor peculiar, e como às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Os humanos têm um ditado que sempre achei curioso. O dinheiro não compra felicidade. Que simplificação absurda!
Qualquer gato sabe que o dinheiro pode comprar a melhor areia sanitária do mundo, petiscos gourmet e arranhadores de primeira qualidade. Mas o que aprendi é que mesmo as almofadas mais luxuosas são frias sem alguém com quem compartilhá-las. Sombra me visita regularmente trazendo relatórios e ocasionalmente aqueles irritantes ratos mortos que ele insiste em considerar presentes apropriados. Luísa finge não notar quando os escondo atrás do sofá antes de descartá-los discretamente. E quanto à Ametista, bem, decidimos ser mais misericordiosos que ele seria. Após um julgamento justo pelo Conselho dos 9, foi sentenciado a trabalho comunitário vitalício em um dos nossos abrigos de resgate. Irônico, não? O gato que cortou o financiamento para animais necessitados agora passa seus dias limpando caixas de areia e servindo ração. A justiça felina tem suas próprias elegâncias. Esta noite, enquanto me acomodo no colo de Luísa para assistir ao noticiário econômico, um hábito que mantenho com orgulho, sinto uma plenitude que nem todo meu antigo luxo jamais proporcionou. Sou Nívio, herdeiro da dinastia Gato Corp. Sou Branquinho, o gato resgatado de uma caixa de papelão. Sou ambos e sou mais que a soma dessas partes. E enquanto Luísa coça exatamente aquele ponto perfeito atrás da minha orelha, ronrono com a sabedoria ancestral que apenas nós, gatos, verdadeiramente dominamos. O verdadeiro poder não está em controlar impérios ou acumular riquezas. Está em saber exatamente onde e como ser acariciado e por quem.